Boa noite! Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela é muito minha amiga, viu? Olha só, gente, temos amizades hoje Temos aqui. amizades Amizades profundas. profundas, sinceras e duradouras. Então vem papo franco aqui. Márcia Gorgita, terapeuta, professora da EBRAMEC, especializada em pediatria na medicina oriental. Vamos saber tudo o que acontece na medicina oriental com as criancinhas. Uau. Eu tô curiosíssimo, assim, porque eu confesso que eu já sou adepto da acupuntura tem anos já, mas nunca tinha ouvido falar de acupuntura para crianças. E aí tô assim, cheio de dúvidas. E essa agulhinha aí, como é que fica? Agulha e criança não combinam muito, né? Criança e agulha. A acupuntura você precisa ficar ali quietinho, né? Deixando o processo fazer efeito, tudo. Como é que funciona? As crianças saem correndo cheia de agulha. Já Então, imagina a cena, né? Isso acontece, Olha mas lá. sem agulha, né? Márcia, então, pra gente começar, eu gostaria de saber uma coisa que eu penso que talvez seja procedente, você dar uma introdução, né? Porque o que a gente sabe de acupuntura? Que trabalha pontos no nosso corpo, que traz um equilíbrio energético e também de bioquímico, né? Para melhora da nossa saúde, para prevenção. E nesse universo da pediatria, eu queria saber se tem alguma diferença, se existe alguma anamnese que você tenha que fazer antes de começar o tratamento. Como é que funciona esse início e como que é? Dá uma breve introdução aí do que é acupuntura de uma forma geral e sobre essa questão da anamnese de uma criança. Tá bom. Bom, os chineses, né, eles descobriram, observando a natureza, que nós tínhamos um fluir de energia no nosso corpo. E que esse fluir, ele dá de encontro aos meridianos. E que vai para os Zangfu, que são os órgãos e vísceras. E por isso, ao fazer uma acupuntura em um canal, alguns órgãos são beneficiados ou eles são... o que tiver em excesso, a gente tira o excesso e o que tiver faltando, a gente completa. Nós podemos tirar do que está em excesso para mandar para o que está com menos, né? Então, a gente vai ali equilibrando, porque a medicina está focada em equilibrar o ser, né? Então, esse é... Márcia, deixa eu te perguntar, você falou em meridianos, você falou mais uma palavra em chinês, Zangfu. O que são exatamente o meridiano, né, que a gente ouve falar? O que são esses meridianos? São os canais. Cada órgão tem o seu canal, que aí a gente tem ali a mocinha, né, a boneca mais... Que são esses desenhos São todos, esses né? desenhos aqui, todos que... Tipo, essas linhazinhas que corresponderiam aos meridianos. Isso seria um canal de energia? Seria isso? Sim, seria um canal de energia de cada órgão. Tá. E os pontilhados são os canais internos que a gente não pontua. Esses aí a gente pontua os que são externos e mexemos no interno também. Por isso que, às vezes, a sua dor é no pescoço e a gente pega lá no pé e vai resolver o pescoço. E me diz uma coisa, com relação a esses meridianos e esses equilíbrios energéticos que correm, né, pelo corpo, tem a ver com os chakras? Então, não sei, amiga. Porque até onde eu sei, os chakras têm muito mais a ver com o hinduísmo do que com medicina chinesa. Medicina chinesa. Né? Então, é assim, né? Os chakras são tudo que a gente porque os chakras mexer... são vórtices de energia que tem a ver com as glândulas, não é isso? Sim. Então, é por isso que eu achei que talvez tivesse essa coisa dos chakras como centros de energia que você são também... coisas diferentes. São coisas É a diferentes. mesma coisa as barras de Axis, né? Que eu também faço. Os pontos não correspondem. Entendi. Então, é uma outra...
É uma outra energia, energia, é uma outra maneira de tratar. é. Outra coisa também, você falou em equilíbrio, né? Aquilo que está em Sim. excesso diminui a potência, digamos assim, e o que está faltando aumenta a potência. Isso tem a ver também quando você estimula algum ponto só com a energia ou tem a ver com a liberação de substâncias químicas de determinados órgãos? Ou, por exemplo, no caso, imagino que para ansiedade, tem a ver com a liberação de serotonina, dopamina? Isso acontece também ou é só uma questão energética de fluir a energia no corpo? Então, fluindo a energia, você tira os bloqueios, as estagnações. E aí você libera o corpo para ele trabalhar a fisiologia normal dele. normal dele. Então, assim, se tem algo bloqueando... Por exemplo, a liberação de algum mediador químico, aí, liberando esse fluxo de energia, o órgão volta a funcionar fisiologicamente. A gente costuma dizer que melhorando o centro, né, a terra, nutrindo a terra, o corpo faz o papel dele. Entendi. Então, aí é o que a gente faz muito com a criança, é nutrir a terra. Porque a criança, vamos pensar no bebezinho, né? Ele viveu por 9 meses na barriga da mãe. Então, ele se alimentava por ela, tudo por ela. Aí ele sai de lá, ele precisa respirar, ele precisa se alimentar, ele precisa evacuar. É muita coisa, né, para uma criança. E aí o corpo dele está formado, mas não está maduro para isso. Uhum. Então, muitas vezes a criança tem uma cólica porque ela está comendo demais, né? Porque o estômago não tem o tempo de fazer o ciclo dele, ele não chega a descansar. É um atrás do outro, e aí causa as bolhas, né? E dá a cólica no bebê. Não está formado ainda toda a musculatura preparada para aquele movimento. Márcia, aproveitando o gancho que você comentou aí dessa questão da alimentação da criança, o que você diria para as mães aí que na insegurança tuxa comida no filho para garantir que ele está bem alimentado? O que você tem alguma coisa para falar seguindo esse gancho aí todo? De qual idade, mais ou menos, que a gente está falando? Porque eu entucho nos meus filhos. Não, aí vem até uma pergunta que eu queria fazer. Quando começa a fase de alimentação mesmo, né? Sim, então, a gente tem que ir aos poucos, né? Vamos acrescentando aos poucos, porque pode ter uma alergia. Então, se de primeira a mãe já coloca uma beterraba, uma cenoura, uma batata ela não vai saber o que deu alergia ali, entendeu? Olha só que interessante. Então, vamos... Isso nós já deveríamos fazer isso, né? Quer dizer, já ir selecionando o nosso alimento. Sim. Mas você imagina a criança que está recebendo pela primeira vez, né? Aí ela recebe um monte de legumes misturados ali. Né? Então, a gente nunca vai saber o que deu. Então, tem que voltar atrás e ir de um por vez. Uhum. Vai acrescentando aos poucos para a gente poder perceber o que não fez bem para essa criança. Eu acho que essa experimentação, porque aqui que a gente ouve sempre falar, o prato colorido é melhor, né? Tem isso, do prato colorido é melhor. Mas o prato colorido é melhor, mas ele tem que ir aos poucos, complementar, mas aí como você falou, né? O prato colorido é melhor, mas vamos uma coisa de cada vez até formar esse prato colorido, certo? Porque não está maduro, né? O sistema digestivo da criança. Então, se a gente fizer tudo muito afoito, vai dar problema. Bom, você falou aí com relação à terra. Tem alguma coisa a ver dentro da medicina chinesa, os elementos como água, terra, fogo, ar e água? Dentro da acupuntura, isso entra como nessas energias? São os 5 elementos. É o que rege tudo, né? Uhum. Então, cada elemento, ele é responsável, né, por um órgão, uma víscera. E isso é o que a gente consegue fazer um diagnóstico com a criança. Assim, o nosso diagnóstico, nós não temos raio-x, tomografia, exames de sangue. A gente examina a criança pelo pulso, né, como dependendo da idade. Pelo pulso e pela língua. A língua é o diagnóstico mais certeiro para a gente. E quando é um recém-nascido, pela veia do dedo indicador. Olha só.
Então, a gente consegue saber se o problema daquela criança, ele é um problema fácil de ser curado ou não. Assim, sabe? Numa anamnese básica. E existe restrição para começar um tratamento dentro da medicina? Existe restrição de idade para começar um tratamento dentro da medicina chinesa? Nenhum. Já lá no ambulatório não costuma ir muitos bebês, né? Mas a partir do momento que a criança está chorando muito, não está com cólica, não tem restrição. 8 dias, eu já soube de uma professora que atendeu uma criança com 8 dias e, no geral, a gente acaba usando a massagem. E com a massagem, leves toques, a criança melhora muito. E com relação à língua que você falou, o que uma mãe em casa já pode observar na língua que a gente já pode ser de dica para a mãe ficar de olho e levar uma criança para uma consulta com um profissional dessa área, por exemplo? O que é visível assim para nós leigos na língua? É possível ver alguma coisa? Sim. Uma língua saudável é uma língua rosada, com pouca saburra, e úmida, mas não pegajosa. Entendi. Eu acho que vai ser difícil para uma mãe identificar, Uma mãe porque leiga. a gente estuda muito tempo para conseguir Mas se tiver fazer. esbranquiçada, já é um sinal de que tem algum desequilíbrio, ou não? Não, porque se a criança toma o leite, tudo Sim. vai depender do que ela come. Então, se a criança toma só o leite, a língua já vai ser mais esbranquiçada. Entendi. Entendeu? Então, aí junta outras coisas. Junta o formato, junta a largura, se está pegajosa ou se é uma umidade natural. Entendeu? Então, tem muita coisa a ser avaliada. Então, a gente, enquanto leigo, não pode É melhor olhar uma levar língua para da mim, criança. trazer para mim. Marcia, que sintomas, que tipo de tratamentos... existem alguns tratamentos mais eficazes? Assim, olha, se a criança tem isso aqui vai funcionar super bem ou não? Leva, independente do sintoma que a criança vai ter ali um pontinho para ela ali, para... Não tem um protocolo. Não tem. Não. Cada criança é uma criança, cada um vai responder, às vezes, o mesmo problema e cada um responde com um tratamento diferente. Tudo vai depender mesmo da criança. E também do entorno, né? Porque aí a gente faz os comentários do que precisa ser feito, tipo, diminuir o doce, diminuir o leite. Uma criança que tem repetição de problemas respiratórios, o leite é inflamatório. Inflamatório, Então, mas o que eu vou fazer? Eu falei, gente, hoje em dia não existe essa pergunta. O que mais tem por aí é produtos diferentes para serem usados. O leite da vaca, né? Não o leite materno. Materno nunca vai dar Jamais, problema. né? Tá, só para deixar nunca claro. Nunca vai dar problema. Mas assim, o leite materno, ele também pode dar cólica, independente do que a mãe comer, né? Então, assim, meu filho está tendo cólica. Tá, o que você comeu? Anota o que você comeu, para a gente pode, saber. né, você comeu pimenta? Comi pimenta. Você comeu? Eu comi. Então, assim, aí a criança vai ter cólica mesmo, né? Então, mas, é claro, é muito mais raro a criança ter um problema assim com o leite materno do que com a fórmula. A gente sabe que a fórmula hoje, ela está muito avançada, né? Muitas mães não podem amamentar, né? Infelizmente. Mas ainda não é o leite materno, né? Mas a fórmula costuma dar mais cólica. E no caso, assim, você falou de vias respiratórias. Pensando nisso, lembrei aqui da homeopatia, né? Quando a gente trata uma criança com homeopatia, a gente busca que essa criança evite de quando ela cresça, ela fique usando remédio tradicional alopático. A acupuntura, ela pode funcionar também melhorando a imunidade para ir a criança, no futuro, pensando em evitar crises? Prevenção. ela Na verdade, funciona? a medicina chinesa, ela é uma medicina da prevenção. Mas o que acontece? A gente costuma tirar ali a criança do problema, né?
e depois ela continua indo. Aham. Principalmente crianças de 4, 5 anos, que estão até menores, quando estão entrando para a creche, que pega um problema atrás do outro, né? Sim. Um espirrou, todo mundo pegou. E elas ficam mais fortes. A gente faz um tratamento para a imunidade mesmo, a gente fortalece os órgãos. Entendi. Então, 90% das crianças que entram no ambulatório, a gente já começa fortalecendo a imunidade dela, independente do que ela for tratar. Entendi. E no caso, vamos lá para a parte emocional das crianças. A gente sabe que criança, às vezes, fica agressiva na escola, trauma, bullying, né? Quando começa... Tem tratamento para isso? Vocês tratam também o emocional da criança, a irritabilidade? Porque, pelo menos na farmácia, chega muita mãe querendo dar floral, querendo dar calmante para a criança, porque a gente vê que as crianças estão agitadas realmente, né? Sim. O que acontece é que as crianças, elas não estão sabendo entender o não, a frustração, né? Que é tão importante também para o crescimento. Os adultos também não estão sabendo muito isso. Sim, mas realmente acho que as crianças estão com dificuldade, né, de ter o não. A vida corrida dos pais acaba facilitando os joguinhos, né? Eu sei como funciona tudo isso, né? A gente tem filho, a gente sabe. Mas, às vezes, para você ficar tranquilo que a criança está ali, então eu prefiro que fique ali. Só que isso, a hora que você vai tirar dele, dá um problema danado, porque ele não quer parar. Nunca acha que é o suficiente, só mais um pouquinho. E aí estamos tendo muito problema por causa da internet mesmo. Estresse, né? Estresse. E aí a gente trata também. Então, assim, a gente tem os pontos que acalmam a mente, tem os pontos que tiram o excesso de pensamento, do ponto da tristeza, porque aí fica triste, né? Então, a insônia, as pessoas falam, ele não dorme. Então, mas que horas que tira a tela? Existe um horário para você tirar a tela, pelo menos 2 horas antes da criança ir dormir. Então, se deixa jogar até a hora de deitar, não vai dormir, porque a cabeça está a 1000, né? No jogo. Ou se dorme até meio-dia, aí realmente não vai nem querer ter fome na hora do almoço, né? E também não vai querer dormir cedo. Aí desregulou tudo, né? Então aí os pais estão precisando de uma acupuntura. Já trata a família Já toda. trata a família toda. Mas isso é uma coisa... O que a gente observou? Que tratando... Principalmente a mãe, porque a criança até 5 anos, 3, 5 anos, até os 3 anos, ela acha que ela é um complemento da mãe dela. A mãe ficou nervosa, a criança vai dar problema. Teve uma briga em casa, vai ter problema com a criança. Tudo que acontece, a criança vira um para-raio. E ela sente tudo que a mãe sente. É muito próximo. Então, a gente começou a tratar as mães. Porque, assim, a mãe nem sempre... Ela não tem tempo de ir lá, levar o filho e depois ir para tratar ela. Então, a gente acabou dando um jeito de fazer as 2 coisas juntas. E está sendo muito legal essa experiência. Olha que legal, vocês, vai a mãe e o filho, vocês fazem o atendimento no mesmo momento ali. Sim, o que acontece, quando as crianças são pequenas, a gente fica um período só com a criança. Porque, olha, eu tive que fazer atendimento em uma criança por 6 meses, andando atrás dela, brincando com ela na brinquedoteca, indo atrás, brincando. Levou 6 meses para essa criança deitar na maca. Hoje ela deita na maca. Olha aí. Então, não pode forçar, né? Tem que esperar o momento. Não, é o tempo dela. Hoje foi uma mãe que ela falou, olha,
eu não sei como é que vocês vão fazer aí. Eu falei, tá, só observa, só... E aí não é com a agulha que você vai atrás da criança. Não 6 meses é. pra deitar, agora vem a agulhinha. Uma agulhinha? Tchau. Não, né? Tchau. E aí, quando ela viu a mãe dela sendo tratada do lado com a agulha, ela falou, mas você não vai pôr agulha em mim? Eu falei, claro que não. Então, assim, a gente tem que falar a língua dela. E o que você usa no lugar da agulha? Então, existe uma vasta... Ah, então, queremos saber o que tem aí que você pode usar de opção. Tem umas sementinhas, não tem? Tem Usa as essas sementinhas, tem as sementinhas que a gente pode, né, aurículo. E essas sementinhas também elas podem ser usadas nos pontos de acupuntura. Tem as ventosas, né, que a gente usa lá na hora. Criança pode usar ventosa. Pode usar ventosa. Essa ventosa é específica para criança? Pra criança. Ah, então, eu observei mesmo, falei assim, é menorzinha, diferente, né? É. Diferente, E ela olha só. é de silicone. Silicone, se se cair, não vai cair, ter problema. Você põe uma e a criança brinca com a outra. Então, assim, é... Distrai a criança, né? Sim. No caso da prevenção, a gente usa a moxa. Essa moxa é maravilhosa. A moxa é a artemisia. Parece um charuto. Isso é a moxa. Ela tem um cheiro forte. Às vezes as pessoas não sabem se... Assim, elas confundem muito esse cheiro, né? Porque é uma fumaça. Então, às vezes tem dificuldade, quando vai atender domicílio, de usar essa moxa. Mas essa é a melhor que existe. E a moxa, ela vai nos pontos também. Ela vai aquecer Vamos os colocar pontos, nos pontos, né? Aqui, o boneco. Nos pontos ali, isso. Perfeito. Se você colocar aqui no meio, eu acho que fica legal. Vai dar para ver. A gente coloca... Essa caixinha, ela vem com elástico, então a gente coloca assim e prende. Então, a criança fica com 3 caixinhas. Aqui. Ela deitada de costas? Sentada, brincando. Ah, sentada mesmo. Então, ela fica com 3 caixinhas nas costas. Enquanto isso, tem uma brincando com ela aqui, a outra com a mão fazendo as manobras. Aí a gente, depois que tira, aí deita a criança, faz na cabeça, ou então, se ela não deixar, faz sentada mesmo. Mas a criança sai de lá com todas as manobras que ela precisa feita. E a moxa não tem restrição de idade também. Mesmo com a fumaça, pode usar em criança, bebezinho, pode usar? Pode usar. Nossa. Desde que ele precise. Porque a moxa, ela é para aquecer, né? Ela aquece, não, ela também serve para Equilibrar. para esses equilibrar. esses Só meridianos. que não é todo mundo que vai poder. Uma pessoa que tiver muito quente, a gente precisa primeiro esfriar para depois cuidar da imunidade. O que é uma pessoa que está muito quente na medicina chinesa? Uma criança com excesso de suor, que está com uma língua muito vermelha, uma criança que está avermelhada. Comportamentalmente tem a ver também? Sim, é uma criança que está com as fezes amolecidas. Tudo isso mostra que ela está Tá com uma precisando... né? Hiperatividade tem a ver, não? Hiperatividade. Irritabilidade também. Então, aí a gente está indo para o fígado, né? Aí a gente precisa tratar o fígado, que o fígado é o órgão que cuida dessa parte de irritação. Aí a gente trata, a gente tira o excesso do fígado e aí a criança costuma acalmar. Tá. Interessante, né? E, Márcia, no caso dessas... Gostei dessa, ó. Então, aí essa moxa... Essa aqui é uma moxa, o cheiro, dá pra ver, né? É uma bolsinha. É uma bolsinha de moxa, que o cheiro dela é menor que esse. Então, o que acontece? Ela tá aqui dentro, aí vai ter uma latinha e vai ter a moxa aqui dentro. Ela fica aqui. Ah, entendi. Aí, o que precisa? Quando a gente usa essa moxa, a gente usa a pomada de artemisia. Então, às vezes, eu coloco isso aqui assim na criança, preso assim. E passo a pomada de artemisia. Porque esse aqui, o contato com a pele é mais gostoso que esse, Sim. né? Que tem umas pontinhas mais... Ô, Márcia, e isso aqui você tem como orientar a mãe a usar, por exemplo,
fazer em casa ou não? Isso é só uso em consultório ou uso em tratamento? Você recomenda alguma coisa em casa que a mãe... A massagem, você ensina? Sim. Tá. Então, também tem essa moxa. Essa é a moxa elétrica. Também, do mesmo jeito, a moxa está aqui dentro. Passa a pomada de artemisia na área e coloca. É mais confortável também, não tem o cheiro, mas não chega aos pés. A né? tradicional ainda é a melhor. A tradicional é essa aqui, é a fumaça, que eu já acho uma delícia. Não tenho problema nenhum com ela, de tanto que já senti. E é isso, então, essa é a moxa inteira, né? Podemos usar também o guaxá. O guaxá é raspar, né? Que é aqui é uma pedra de jade. Qualquer coisa que tiver uma ponta arredondada pode servir, né? Então, isso aqui é uma ventosa que você pode fazer ela com movimento. Então, você põe o olhinho, põe e puxa. Então, você faz a ventosa com movimento. Então, assim, existem 1000 formas de tratar uma criança. A agulha é a última delas. Alguns casos precisam, mas quanto menor a criança, menos tempo retém a agulha. No caso, uma criança, um bebê, se a gente achar que precisa, colocou, deu de ti, tirou. Acabou. É isso. E faz diferença na eficácia do tratamento, a agulha? Em alguns casos precisa para desbloquear. Não tem... Você falou deu de ti? De ti é o estímulo, né? Uhum. É um choque. Uhum. A dor não é nem do enfiar a agulha, é o de ti, né? Que é um choque que ele corre no canal. Então, isso aí desbloqueia na hora. Não precisa reter a agulha. Ah, sim. Para os céticos aí que estão escutando, né? Porque assim, tem muita coisa da energia, tudo é energia e não sei o quê. Os meridianos, hoje eu sei que você tem ali equipamentos, medidores que realmente vão ali e detectam, né? Tem aquela caneta que você... Sim, para saber se está no lugar certo. Para saber se está no lugar certo. É claro que o terapeuta que já tem experiência talvez não precise usar, mas fala um pouco disso, porque também tem esse lado científico da coisa também, Tem né? como mensurar essa energia, né? Com essas canetas que ele está falando, tem como você medir isso? A caneta não é para medir, é para entender se está no lugar certo. Uhum. Mas existe, né? Tudo está nos livros mostrando a quantos cuns. A contagem é 2 cuns, 1 cum, 3 cuns. Mas conforme você passa a mão, você sabendo aonde é o meridiano, você acha o lugar porque o dedo para. Uhum. Então, com o tempo, você não precisa estar contando os cuns, né? Só de Cum seriam os pontos. Seriam o espaço entre um ponto e outro. Ah, entendi. Seria a forma de você encontrar o ponto. E isso, para um terapeuta, só no toque você já consegue? Já. Sim, sim. E a aurículo? A aurículo é maravilhosa. As crianças, aurículo? Aurículo. As crianças, algumas, né, que a gente vê que está precisando mais, a gente já... faz o tratamento com as moxas, faz o tuiná e, para ir embora, coloca, dependendo do tamanho, né, da idade, 3 pontinhos. É usado muito para você ir embora com ele, né? Como Sim. se fosse um estímulo que fosse continuar o tratamento, né? Sim, exato. E aí a gente explica para a mãe que ela precisa só dar uma seguradinha, né, para dar uma estimuladinha e... Isso quando é a semente, né? Isso. Quando é a semente. Quando é a semente. Quando é a agulhinha, ela já fica... A gente não usa não agulhinha usa para criança. De aurículo. Nem adulto, viu? Porque aí... Por quê? Então, a agulhinha de aurículo... ela dói bastante. Dói demais, dói demais. É não querer de volta o paciente, exatamente. nunca mais ele volta. Entendi. Então, assim,
vamos supor, um problema muito sério, uma agulhinha daquela, no ponto exato ali, extremamente necessário, porque você pensou na orelha, ela já está doendo. É latejante o É negócio. uma coisa horrível, assim, horrível, é terrível mesmo. Então, assim, às vezes a própria sementinha, né, ela já dói bastante, né? Porque está estimulando o que precisa ser estimulado. Então, é desconfortável, né? Ô, Márcia, e não tem nenhum tipo de contraindicação para um processo desses de acupuntura? Por exemplo, uma infecção. A gente sabe que às vezes quando a criança está com febre ou com infecção, alguns pontos de massagem pode atrapalhar esse processo de cura, digamos assim. Por exemplo, quem tem infecção, por exemplo, não pode fazer drenagem. A gente sabe que isso pode favorecer uma infecção se espalhar. Tem isso com a acupuntura ou não? Eu acho que quem está com uma infecção não vai, né? Assim, e se fala, a gente também não vai mexer, né? Entendi. Não, Mas porque... eu nunca tive uma procura. Mas uma febre, uma infecção de garganta, Já não... tive tratado um assim? paciente com febre que baixou a febre da criança na maca lá. Chegou com febre e nas manobras a febre baixou. Então não é contraindicado. Não, não é. E aí já faz o ponto da garganta, né? Já começa o tratamento ali. Normalmente, quando é uma infecção mais séria de garganta, vai levar no médico, né? A mãe vai levar, não vai ficar fazendo massagem, né? É isso que eu ia também perguntar, né? Que é o que a gente Não, fala a muito com gente relação à tá- homeopatia. Não é para substituir, Não. às vezes, um tratamento convencional. É para acoplar, né? Sim. Para ajudar, para complementar. Ele, por um acaso, essa criança, ele chegou no horário da massagem dele, ele chegou no colo da mãe com febre. E aí, a gente fez o que tinha que fazer. E abaixou a febre, mas não tirou a parte dos Alopática, medicamentos. né? A alopática, com certeza, ele foi tratado pelo médico. Entendi. Certo. Mas é muito a prevenção. Então, a criança que vai, mesmo sem estar com o problema, ela até pega uma gripe, mas é uma coriza clara que acaba rápido, entendeu? Não fica pesado, entendeu? Não vira um problema. Marcia, fala pra gente, você fala muito da massagem, né? Que é a tuiná, certo? Certo. Conta pra gente como que funciona essa massagem, como que ela é, porque inclusive as mães elas podem fazer com a criança, pode trazer uma relação muito interessante de mãe e filhos, né? Então, conta pra gente essa massagem, como que ela funciona, como que é o princípio dela. Então, essa massagem, esse boneco é o boneco do Tuiná, né? Esse boneco eu vi na faculdade um boneco de Tuiná, só que ele era todo em chinês. E não é que ele era em chinês, esse que a gente arranha falar. Ele era com aquelas letrinhas fofas, sabe? Que você... Fofas. Aquelas A gente letrinhas arranha, não. Você, no caso. E aí eu não falei, arranho. meu Deus do céu, isso aí pra mim eu vou ter que pegar ele e escrever. Aí me deu a ideia de fazer o meu boneco. Sim. E aí eu fui e fiz esse boneco com os pontinhos escrito em chinês. Cada pontinho desse vai servir para um problema. Então, no caso, o menininho que foi hoje, o problema dele era rinite e fezes que ele não ia no banheiro sempre. Constipado. Mas era um constipado meio emocional. Uhum. Mas a gente acha mais que ele segura do que ele realmente tem um problema. Mas, bom, não vem ao caso. Então, assim, a constipação, essa manobra... Só que, assim, cada manobra dessa, a gente faz 100, 150 vezes. Sim. E aí faz no dedinho. São várias manobras para cada problema, 150, 200 vezes. Então, você está ali conversando com a criança e
E isso independe da idade. Pode ser um bebezinho e pode ser uma criança já maior, de 9 anos. Os pontos são os mesmos para Os esses pontos problemas. são os mesmos. A quantidade de manobras, a quantidade de vezes vai variar um pouquinho. Com a idade muda. Com a idade e com a gravidade, né? Às vezes, ele tá só com o nariz está escorrendo, tal, mas nada profundo ainda. Então, é mais leve também. Uhum. Existe uma tabela onde a mãe pode procurar? Meu filho está com dor de cabeça, vou aqui. Não tem. Não. Ela tem... A criança sempre apresenta dor de barriga. Então, quando a gente está fazendo, a gente chama para ela ficar do lado, para ela ver o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, porque se ela faz o que deveria ser, se ela pega o dedo e faz pro outro lado, aí ela estraga mais ainda, né? Tem isso também. Então não é uma questão, não façam isso em não casa. Não façam sem saber, né? Então existe também a maneira com que se faz, até a posição faz diferença no efeito e pode prejudicar, inclusive. Sim, porque se a criança está com uma diarreia, eu tenho que fazer para cima. E a constipação é para baixo. Olha só. Então é melhor vocês contratarem a Márcia. A Márcia vai... Exatamente. Não é simplesmente ficar fazendo assim, né? Não, não dá certo. Então, aí a gente tem, né, os pontos do pulmão, que as crianças vivem com problemas de pulmão, né? Ô, Márcia, e óleos essenciais, que né, a gente sabe que tem óleo que acalma, tem óleo que estimula, podem ser associados à aromaterapia junto com essas massagens? Podem ser associados, mas aí a gente tem que ver se a criança não tem algum tipo de alergia. Ah, né? sim, claro. Pode ser associado chá. Então, a criança tem muitas brotoejas, aquela, né, do calor. A criança pode tomar um banho com um chá de hortelã. Né? Refresca, né? Que refresca. Acalma. Então, a gente pode fazer a massagem molhando no chá de hortelã. Vai ser mais difícil do dedo correr, mas vai penetrar. Porque hoje a gente usa óleo de coco, que é uma coisa que não dá alergia em ninguém. Nossa, é maravilhoso. E maisena, que também corre. Também maisena, inclusive, é usado quando a criança está com assadura, né? Sim. Então... Tira a umidade, né? Sim. Ajuda. Nossa, então a medicina chinesa, ela acopla a aromaterapia, acopla a fitoterapia. Tudo. Uma medicina São completa. 5.000 anos de medicina, né? São 5.000 anos. E às vezes as pessoas estão aí falando assim, mas isso aí não funciona. 5.000 anos lá funcionando e agora parou de funcionar. É isso? Será que ainda tem gente que descredibiliza assim? Será? Tem, né? Tem gente que não conhece. Eu acho que é mais por isso, E olha né? que é tão próximo isso. Às vezes, conversando com o Uber. O que é isso? Agulha? Então, assim, aí você fala, puxa vida. Aqui, né? Aqui, numa cidade grande, onde tudo isso é de fácil acesso, né? As pessoas não conhecem. É verdade, no interior talvez seja mais difícil, porque não tem os profissionais, né, preparados para atender as pessoas no interior. Então tem. Bom, eu sou de uma cidadezinha minúscula e a minha mãe, eu falei para ela, vai fazer acupuntura, teve que ir para cidades mais próximas, porque realmente na minha cidade não tinha. Então, mas hoje com a aula online... Dá para aprender online e fazer acupuntura? Não. Não dá, né? Acupuntura, desde que você já é formado, você consegue fazer uma aula online de pediatria. Só que assim, você vai entender o processo, como funciona. Mas a mão na massa... Que é o ambulatório dos estádios, né? Aí tem que ter o ambulatório. Tem que ter. Mas aí dá para a pessoa estudar na cidade dela e se programar para vir fazer o ambulatório, né? Então, existe essa possibilidade. Eu quero ir, acho que tomei a decisão de fazer a acupuntura, levar meu filho. O que eu tenho que observar no profissional? Tem alguma sociedade, tem algum credenciamento?
alguma coisa que confere a ele essa capacidade? Como é que funciona isso hoje? Regulamentação de Essa classe? regulamentação, Então, a regulamentação não tem, porque a acupuntura, ela é para todo mundo. A acupuntura é para... Lá eu tenho colegas advogados, psicólogos, pessoal do TI, todo mundo. Quem quiser fazer acupuntura, é só estudar. Mas você se forma em acupuntura e recebe um certificado, que é o que ele Sim. está perguntando. Tem como a gente ver isso em algum lugar, se essa pessoa tem esse certificado? Então, aí eu não sei te responder isso. Eu não sei, mas... eu não sei. É possível que eu vá num profissional e que não esteja tão capacitado assim, ele aprendeu ali por conta e tal, como não se tem uma regulamentação, eu posso piorar ou eu simplesmente não vai fazer um efeito? Ou pode dar um problema para mim? Isso. Pode piorar. Pode piorar. Pode piorar. Então aí acho que é uma questão de verificar, saber mais sobre o profissional, pesquisar mais, ter essa... referência, buscar referências e tudo mais, né? Porque é aquela coisa, né? Às vezes tem um profissional que está começando, ainda inexperiente, né? E aí já está fazendo seus atendimentos e tal, tem uma coisa. Eu queria te perguntar também sobre as unidades básicas de saúde. Oferecem acupuntura? Oferecem, mas só quem pode atender lá são os médicos. É isso que eu queria tirar a dúvida, como meio que um gancho na pergunta do Ricardo sobre a regulamentação de classe. É isso que eu sabia, que no SUS não pode enfermeiro, mesmo que ele tenha formação para medicina tradicional chinesa, ou é só o médico que pode fazer acupuntura no SUS, é isso? É isso. E tem procura, né? Tem procura. Existem poucos médicos, né? Porque o médico, ele não vai ficar. Eu não sei, eu acho que não sei se é... Ai, meu Deus, eu me perdi aqui. Eu também, e assim, você sabe que agora falando com relação à Desintoxica, né? Que você Sim. fez parte lá. Quando eles foram tirar o alvará de funcionamento deles, eu me lembro que a fiscalização pediu para eles essa questão da regulamentação deles enquanto profissionais para poderem atuar com a acupuntura. Eu acho que tem sim alguma regulamentação. Não tem. Não tem? Não tem. Porque lembra quando teve a fiscalização lá, que eles queriam saber quem estava fazendo acupuntura na população? Para saber... então, é que assim... Não, o Ramon teve que apresentar algum diploma dele lá. Diploma, eu sei que eu tive que mandar diploma para lá. Então, esse diploma é do quê? Que vocês mandaram? Então, eu fiz na faculdade Ebramec. Então, mas aí, essa regulamentação, essas pessoas que fizeram uma faculdade, porque Ebramec é a Escola Brasileira de Medicina Chinesa, é isso? Sim. Os profissionais que saem de lá saem com o certificado dessa entidade, dessa instituição. Sim. Então, uma pessoa pode fazer em outro lugar e não vai ter esse da sociedade brasileira, digamos assim. Ou tem que... Porque acho que tem alguma regulamentação, porque eu me lembro que eu ajudei eles a tirarem aquele alvará lá. E um dos itens que foi pedido na fiscalização foi a questão da habilidade dos profissionais poderem estar atuando na... Então, existe a SATOSP, que é... Mas ninguém vai ser barrado por fazer acupuntura. Não é ilegal, Não é ilegal. Não é... Se entrar... Ninguém vai fiscalizar também, porque como não existe um manual a seguir, não existe uma fiscalização. É a mesma coisa do ozônio, né? Uhum. A gente conhece, sabe que é muito bom e todo mundo pode usar até ele ser regulamentado. Então... Sim, mas existe um certificado, sim, das pessoas que fazem o curso num lugar específico ali, né? Mas sim. é só um certificado daquela instituição e acabou.
Ele Não existe um órgão perguntou de nacional, tipo um órgão. conselho de classe, é isso. Sim, ele perguntou de um órgão que ele pudesse comprovar Consultar. se aquele profissional Isso, exatamente. Tipo um CRF, Isso, alguma coisa nesse sentido. isso eu Isso não acredito tem. que não eu não posso dar certeza, eu não sei se existe, eu nunca ouvi falar. Entendi. Uma coisa que eu acho muito legal na medicina chinesa, né, é que, aí você me corrige se eu estiver falando groselha nesse aspecto, que é a medicina da prevenção, como você mesmo falou. Então, até onde eu sei, né, não sei se isso hoje na China é assim, mas eu sei que há algum tempo aí, o médico ele era responsável por te manter saudável. E aí você pagava o médico enquanto você estivesse saudável. Uma vez que você ficar doente, você para de pagar o médico, ele tem que te recuperar, e aí quando você estiver novamente saudável, aí você volta a pagar ele. Então, quer dizer, é ao contrário Do que aqui. o raciocínio, né? Legal, não sabia. Então, é isso, quer dizer, você cuida da saúde, você não cuida da doença, né? Exato. Mas de uma forma geral, as medicinas milenares e ancestrais, elas buscam as raízes dos desequilíbrios e não cuidar da doença em si, né? É o que a gente fala de tratar o doente e não a doença, né? E as medicinas ancestrais é dessa maneira que olha o ser humano, né? Olha como para um restabelecer todo, né? a saúde, né? Sim. É isso aí. Muito bem, então são vários objetos diferentes, né? Que tem ali um sentido muito, muito legal de... E que eu fiquei feliz de saber que as crianças podem brincar e serem tratadas ao mesmo tempo, porque isso ajuda muito, né? Como ele falou, imagina uma criança ter que ficar quietinha, já atrapalha muito o andamento do tratamento. Então, o terapeuta também tem que saber lidar, né, com essa criança. Uma hora ela vai sentar e você vai conseguir ela vai fazer, aprender, né, mas no começo a ser tratada. Você vai fazendo aonde ela parar. Aonde ela parou é ali. Entendi. O que esperar de um tratamento? Você tem um resultado imediato? Tem sessões? Eu preciso fazer 10 sessões? Como é que funciona essa recuperação? Como que é o dia a dia, assim? Então, o dia a dia é muito legal. A criança chega e aí a gente olha a língua dela, né? E assim, tem umas línguas que quando eu vier Na palestra, vai dar para mostrar, né? Que aí ela chegou, então você tira a foto da língua. A gente está tirando foto, porque fica tudo tão surreal que você fala, não, tem que tirar foto para a gente ter isso aqui gravado. Tira a hora que ela chega, faz a massagem e tira a hora que termina. No mesmo dia, na mesma sessão. Na mesma hora. Muda então, já. A criança, ela responde muito rápido mesmo. Aí o que acontece? Eles acabam ficando, né? Então, eles vão fazendo. Uma criança que chegou com um problema sério, ela faz 2 vezes na semana por algum período. Aí ela começou, tá bem, estabilizou. Aí passa 1 vez por semana. Então, não tem muito uma regra. Tudo vai depender de como a criança reage à técnica, né? E os tratamentos, no caso da acupuntura, ela pode ser aplicada para tratamentos tanto em situações agudas como em casos crônicos. Sim. Das doenças. Sim. Legal. E o efeito rapidinho para a criança, né? A criança tem mais energia, né, para fluir. Tem um resultado mais rápido, né? Menor sim. resistência também, talvez. Sim. A criança, ela se entrega, né? A hora que ela confiou em você ali. E uma coisa muito legal é que bom, não é tão assim. É legal, vocês vão entender o que eu quis dizer. Tinha uma criança que chegou e ela ficou internada alguns dias com problema de pulmão, pneumonia, teve um derramamento pleural. E aí ela chegou fazendo uso da bombinha
Sim. a bombinha broncodilatadora, que é como fala? Aquela que é o tratamento e aquela da emergência. Então, ela andava um pouquinho, tinha que fazer a da emergência. Aí foi fazer com a gente. E no dia seguinte, ela já não precisou mais da bombinha da emergência. Ela já parou de usar. E essa criança, a gente acaba fazendo, às vezes, uma chantagemzinha para tentar conseguir que ela pare, né? E essa criança chegou e a gente conversando com ela, tinha uma outra já deitadinha. Eu falei, ai, não chora, vai ser legal, vai acordar ali a fulaninha, ela está aproveitando. Aí a mãe viu, né? Porque aí a mãe, quando chega, né? As mães de hoje, né? Elas, tudo politicamente certo, né? Filha, você não vai assustar a fulaninha, tá? Se precisar chorar, pode chorar. Eu falei, puxa vida. Aí o tempo passou, essa mãe, aí a criança não queria parar, não queria deixar, aí eu olhei para ela e falei, e aí? Vai o seu método ou o meu? Ela falou, faz o que você quiser. Entrega. Faz o que você quiser. Então, assim, ela viu que eu só queria cuidar da criança, né? E é muito legal, porque aí os pais... hoje em dia, a gente atende a criança e a mãe está lá fazendo dela do lado. Aí, vai lá abaixo, que a sua mãe está descansando. Aí ela, tá. Então, assim, a gente ainda fica poupando a mãe lá do barulho da criança. Ô, Márcia, e o que você me diz a respeito de hoje, que a gente vê muita criança obesa? Esse é um problema que eu percebo que está se instalando, né? Muita e a compulsão alimentar e tudo mais, tem como tratar, ajudar nesse sentido também? Porque a gente vê que a criança hoje ela não tem noção do que ela está comendo, né? Lógico que isso é muito responsabilidade dos pais, do que tem em casa, é o que a criança vai comer, né? Mas você vê que ela come no impulso, na frente da TV, né? Um pouco sem controle. E eu sei que para os adultos a gente tem várias estratégias para melhorar essa questão da compulsão e tal. E para a criança também tem esse tratamento específico ou não? É um geral de equilíbrio total do corpo, de ansiedade, e aí reflete nisso. Como é que funciona? Tem, mas não só isso. A gente mostra que essa criança precisa fazer exercício, essa criança precisa correr, precisa andar de bicicleta, porque as crianças não estão tendo mais esse momento de gastar energia, de queimar. Então, hoje em dia as coisas são cada vez mais industrializadas na maioria das famílias, até pela falta de tempo. E a criança fica o dia inteiro vendo televisão ou jogando. Então, é só comendo e não gasta, não queima. Mas a gente tem como diminuir essa fome e harmonizar mesmo essa compulsão. A compulsão. Ah, legal, legal. Muito bem. Acho que temos muito material, né? Temos bastante coisas interessantes. Acho que eu não penso mais nenhuma pergunta, não estou conseguindo pensar mais os distúrbios emocionais. O que eu ia te perguntar, eu queria saber sobre a questão do autismo, se as técnicas da medicina chinesa são utilizadas para isso também. Inclusive foi uma pergunta que um de vocês fez e foram tantas que eu deixei de responder. Da questão da anamnese, né? Isso, quando chega, como que funciona a anamnese? Começa na gestação. Olha só. Então, a gente começa na gestação, como foi. Muito do que essa mãe passou, a gente vai ver nessa criança. Então, a anamnese é bem detalhada e a gente consegue, os graus de autismo, a gente consegue encaixar no que a mãe passou. Às vezes tem relação tem com relação. Isso. Mas o que a mãe passou, você diz de problema, de estresse, situações emocionais traumáticas. Sim. Essa anamnese ela é feita com a mãe, não com a mãe, a criança, com a família. A família presente, o paciente presente também. Sim. Tá. E também tem o caso
da idade dos pais quando conceber essa criança, né? Tudo isso vai contar também na energia que foi dada a essa criança, porque no ato da concepção é dada uma energia que é uma energia essencial, que é uma energia que essa pessoa, que todos nós recebemos, que ela vai ficar ali para a nossa velhice. E É o tal do Ti. É isso ou não? Não, é uma energia... eu esqueci o nome, mas é uma energia... É uma que vai acompanhar você inteiro, que né? vai Da te vida acompanhar toda. a vida Na toda. homeopatia a gente chama de energia vital. Vital, pode ser a vital, mas não é esse nome que a gente dá. Essa energia, ela cessa quando você morre. Quando você morre. Quando você E a morre, gente acaba. vai diminuindo, gastando essa bateria, Então, né? o ideal seria não. O ideal seria essa energia estar ali com você guardadinha para a hora que você estiver mais velhinho, você começar... Porque aí você vai precisar de energia, né? E aí, o que nós usaríamos no certo? Seria a energia do alimento, a energia do ar, né? Da natureza. Da natureza. Só que a correria, você às vezes não tem tempo de ir num banheiro, fazer um xixi durante o dia. Você não para tomar um copo d'água. Você não descansa a Você mente, não dorme. não descansa. Ah, mas isso eu sempre vivi desse jeito e eu tô bem. Só que você está gastando uma energia que era para você usar lá na frente. Que vai fazer falta depois. Que vai fazer falta depois. Então, é isso. Sempre, enquanto o corpo tem, ele vai tirando da onde tem e vai mandando para onde precisa. Só que tá tirando de uma energia que era uma reserva. A sua reserva para daqui a um tempo. Para quando você realmente estivesse precisando dela. E na verdade é visível, né? Se você for pensar, para quem não acredita nessas medicinas milenares, nosso corpo é isso. Quando a gente começa a envelhecer, que diminui o cabelo, a pele começa a ficar flácida, enrugar, porque realmente o corpo vai preservando os órgãos centrais. Ele precisa mandar energia. E a energia, a força do cabelo, da pele, da unha vai ficando para depois, porque é considerado segundo plano, né? Exato. É isso aí. Bom, eu achei que foi bem esclarecedor. Tô feliz em saber que não vai aparecer nenhuma criança por aí correndo com um monte de agulha. Não vai. Né? E como pode ser importante para as mães, para os pais que estão nos assistindo, entenderem que a acupuntura e as formas de massagem da medicina tradicional chinesa podem ajudar muito na saúde da criança e também na prevenção de várias doenças, juntamente com os tratamentos convencionais, né? Exato. E que tem profissionais especializados nisso, né? Isso é muito legal. Que você pode tratar você e seu filho ao mesmo tempo, né? Aproveitar esse horário aí, né? Até esse insight aí, né? Que às vezes você está preocupado com o seu filho, que meu filho está assim, está assado, mas dá uma olhada na família também, né? Dá uma olhada que se não tem alguma relação, de repente, será que vamos fazer uma mudança aí familiar, né? Do comportamento de todo mundo, né? Olhar para a sua gestação, como ela foi, né? Que você falou que é importante. Sim. Né? E é isso. A Márcia, se você quiser falar alguma coisa que você acha que é legal, que você acha que seria Eu acho que tem uma interessante. coisa legal. Eu acho que para os novos profissionais que estão aprendendo, essa maneira com que você fez didaticamente os bonecos para estudar, né? Você faz esses bonecos para outros alunos também, né? Então, esse boneco eu fiz para eu estudar, né? Só que aí, uma coleguinha perguntou, e aí, você não vai vender? Eu falei, então, não era mais legal você fazer o seu, porque aí você vai estar estudando e vendo os pontinhos onde você vai estar decorando os nomes. Ah, mas a minha letra é feia, meu boneco vai ficar feio, eu prefiro que você faça. Então, eu já fiz. Então, se você encomendarem, você faz.
Sim. É legal saber, porque para quem está estudando, né, melhor estudar em português do que em chinês, né? Aqui o que eu fiz, eu acabei colocando o nome do ponto, né, o que facilita muito, o nome em chinês. Então, é muito mais fácil de saber onde Esses ele tá. pontos, eles teriam uma tradução? Assim? Todos têm. Tem. Se você quiser pegar ali o livrinho, só que os pontos, aí, inclusive essa minha Faz coleguinha, sentido essa tradução? ela quis em português. Eu falei, meu Deus do céu. Fora que assim, o que tem aqui com 2 palavras você descreve o nome. Ali pega um aí, ó. Ó, pegar um aqui, ó. Pantanozinho. Tô vendo aqui, Yuhu Lenin, é isso? Deixa eu ver. Aqui, Yuhu. Olha aqui, o som grave do metal. Então, imagina eu escrevendo Yushu. num espaço desse o som grave do metal. Yushu. O pequeno centro celestial. Então, assim... Márcia, ele sabe o que eu ficou queria que você muito falasse? grande, Me sabe? fala uma coisa. Por exemplo, uma mãe que tá no supermercado ou numa loja de brinquedo e o filho dando aquele show de birra. Tem algum ponto que ela pode... Você tem algum primeiro socorro aí? Para primeiro socorro? Numa birra ou num susto que a criança caiu, machucou? Tem algum primeiro socorro, assim? Então, uma birra, dependendo do tamanho da criança, ela nem sabe o que está fazendo, né? Porque o córtex não está Monitorando. formado. Então, que assim, né? A mãe dos anos 80 ia olhar, chacoalhar a criança. Jogar uma sandália em cima. Isso, dá aquele Puxar a orelha, beliscãozinho assim, ó, tu sabe que vai lá no fundo e falar, em casa a gente conversa, né? Hoje em dia as mães, elas param, olham no olho da criança e falam, filho, você não precisa chorar, né? Existe, assim, o ponto para acalmar a criança, mas a birra, ela faz parte de um período da criança. Algumas fazem mais, outras fazem menos, mas... E aí, no fazem. caso, para acalmar, por exemplo, uma criança que tá brigando com o irmão, o que a gente pode fazer? Tem algum ponto coringa aí que a gente pode tocar e a criança fica calminha? Existem, sim, pontos. Aí, pega aqui, ó, na cabeça, no meio das sobrancelhas, né? Acho que é mais fácil mostrar em mim do que No boneco. Aí você pega no meio da sobrancelha e massageia. É tudo leve, né? Aí massageia. Esse ponto é o para acalmar. Yin-Tang. Pra acalmar. Aí começa E a adulto acalmar. também, então? É que adulto, a criança Como que tem vai uma ter de pele... gente assim? A criança tem eu uma adoro. pele macia. É uma pele que tá tudo muito aflorado, né? Então, a massagem leve, a gente consegue resolver as coisas na criança. O adulto precisa da agulha, né? Ou a gente pode usar o laser, porque eu esqueci de trazer o laser Olha, aqui. o né? laser, Olha, é né? verdade. O laser é Você já legal. fez, Faltou o né? laser. Mas, no caso, então, para acalmar, a massagem aqui, Nesse ponto. nesse ponto. Aí também assim. E são coisas, uma massagem gostosa que a mãe pode fazer com a criança deitada no colo dela. Aí fica, ó. Ela pode chegar de mansinho, sem falar nada. Vem aqui, meu. Vamos fazer um carinho. Quando vê, você está estimulando, a criança caiu, dormiu. Até a Aí- professora pode fazer isso. Né? Aí você faz aqui. E o outro é aqui, assim, ó. Nas têmporas. Aí aqui é muito nessa área para acalmar. Isso esse é um protocolo que a gente acaba usando em todas as crianças. Em algumas mais vezes, em algumas 200, em algumas 50 vezes, né? Mas esse seria um protocolo para acalmar sem pegar os órgãos, sem mexer no fígado, né? Esse é uma emergência que a mãe pode fazer em casa. Esse é um carinhozinho que você vai ali igual um carinhozinho e você dá uma acalmadinha na criança. Isso serve para uma crise de choro também, Sim. para uma ansiedade.
E para cólica, que a mãe tá à noite lá sem dormir, querendo melhorar a cólica, tem algum ponto? Tem. Aqui, esse dedo é o baço. Então, Mão direita, não, mão esquerda. mão esquerda. Tá. Aí você... É que eu não... Deixa eu ver se eu consigo. Aí você... Não, é assim mesmo. Passa um olhinho e... Esse ponto, ele vai aliviar bastante a cólica da criança. Da criança. Passa o estômago aqui. E se mudar a mão, faz errado, não adianta nada. É a mão esquerda. Que vai ter essa ação para cólica de criança. É. Então, aí você faz ali umas 200 vezes. Você pode também pegar o fígado, né? E dispersar um pouco o fígado. Só que aí você viu que o baço é para cá. É isso que eu ia perguntar. Fígado é para lá. Então vamos de novo. O baço, qual que é? De fora para dentro. De fora para De fora para dentro, o baço. E o fígado de dentro para fora. Tá. Já estimulando o baço é. e o fígado já melhora a digestão, né? Aqui também dá uma acalmadinha no coração. Sempre mão esquerda. Sempre a mão esquerda. E fora a barriguinha também, né? Que aí você vai Pode fazer a fazendo massagem sentido na horário. barriga. Isso. E... Porque existe a cólica e o problema intestinal, né? Então, a cólica, que são os gases na barriga, é assim que a gente resolve. Mais o quê? O baço, intestino. Na mão também, a gente trata a barriga pela mão. Fora isso, existem vários microsistemas, né? E já que estamos falando das crianças, e para leite materno? Aquela mãe que está com dificuldade de produzir leite, tem também? Sim. Tem. Eu não me lembro agora, porque eu tenho que confessar que eu acabei indo muito para a pediatria e, às vezes, eu tenho que consultar, mas tem também. Tem também. Tem. Aí é no também. caso para a mãe, né? Pra Da mãe. mãe, Já que você atende junto, porque Sim. tem muita mulher, né, hoje, com Tem. dificuldade de produção de leite. E ela também precisa tomar bastante líquido, né? Sim. Mas sim, É, sempre tem como estimular e ajudar a aumentar. Ou seja, a medicina chinesa pode ser aplicada para tudo. Para tudo. Para tratamento e prevenção. Sim. Vai auxiliar muito o tratamento que tiver, né? A criança, quando já tiver um distúrbio, vai auxiliar junto ao tratamento médico também muito. E os médicos, Márcia, eles são Você quer ver fogo no parquinho, né? Não, mas assim, a gente... Sei lá, eu tenho visto maior abertura hoje. Não, mas tem médico que indica, vai para acupuntura. Os amigos deles, né? Não, ortopedista, assim, eles indicam, sim, para acupuntura. Você acha que não? Tá muito fechado? Eu acho que está fechado. Até por... Não, mas vai Não, cortar não. essa parte. Não dá problema. Corta. Você lembra de Essa cortar? parte- Editor, vamos editor, ver. corta essa. Não Não coloca. podemos pôr fogo no parquinho logo no começo. Nenhum médico mais vai vir aqui. Não, até porque eles querem acupuntura para eles. Por isso que no começo eu falei que é uma Isso, arte milenar isso pra sim. qualquer Na um que verdade, queira eu vi. fazer. Isso é verdade. É. Os médicos acham maravilhoso a acupuntura, mas odeiam que estejam fazendo fora da classe médica. Então, É igual a homeopatia. Eles né? querem Enquanto era uma pra especialidade eles, só médica, depois que só começamos a trabalhar com homeopatia. só que eles não fazem como a gente faz. Eles acabam... Isso vai cortar, né? Editor, corta. Tipo, eles fazem na zona da dor. Então, a pessoa está com uma dor no pescoço, vem e faz
é a punção. Continuam tratando os sintomas? Exatamente. Não consegue se libertar dessa... Sina. Sina. Dessa sina, exatamente. Continuam trabalhando os sintomas. Tem uma coisa que já me falaram, não sei se é verdade, que o mestre acupunturista, ele vai usar o mínimo possível de pontos. Que você vai reconhecer um mestre por isso, assim, se ele for lá e colocar em um ponto e já resolve tudo. E sendo que o aprendiz ainda vai colocar um monte de coisa. Na pra dúvida, tentar acertar. deixa a pessoa um porco espinho. Isso procede? É assim mesmo? É real isso? Sim. Oi. Sim. No caso, quanto mais conhecimento você tem, você Menos sabe você ali precisa. aonde vai ter o encontro de todos os pontos, né? Menos você precisa de Menos agulha. você precisa. Mas uma agulha, do jeito que a gente está hoje em dia, com tantos problemas, a pessoa chega lá... Ai, gente, mas eu vou dividir uma experiência que eu tive aqui que foi, assim, fantástica. Eu tinha um cliente que sempre vinha na farmácia e ele era acupunturista e eu tive um problema na minha cervical. E primeiro, para tomar remédio, é porque realmente esgotei todos os fitoterápicos e massagens e tudo mais. Aí ele chegou e ele falou assim, Jamile, mas vamos fazer uma acupuntura. Eu falei, ai, Maurinho, preciso, ver um horário. Ele falou, não, vem aqui. Do balcão, eu de dentro do balcão, ele fora, ele pôs uma agulha aqui, no centro da minha cabeça. Imediatamente eu senti um negócio assim, acabou a minha dor na hora. Eu falei, gente, aí ele falou, não, é que tinha que alinhar. Era isso. É simples assim. Então, quer dizer, realmente, Sim. uma agulha, eu já vinha tomando anti-inflamatório, acho que há uns 15 dias, eu já tinha feito todas as minhas manobras naturais, e ele colocou uma única agulha, e nem precisou me atender, ele colocou do lado, no balcão, assim, no lugar perfeito. Tanto que é assim, lá no ambulatório geral de adulto, queixa principal. O que te trouxe aqui hoje? Uma dor no pescoço. Porque a hora que ela está lá com você, aí começa, então, eu lembrei que eu tenho insônia, que meu estômago não digere bem, que eu tô constipada. Então, assim, ninguém tá só com uma dor no pescoço. Uhum. Então, por isso é difícil. Então, assim, qual é a principal? O que tá pior hoje? Uhum. E aí, porque senão perde muito, né? Uhum. E nessa queixa principal, resolve, às vezes, todo o resto. Porque uma desarmonia em um órgão vai desarmonizando todo o resto. Exatamente. Então, saber qual tratar é a chave, né? Sim. Perfeito. É isso aí. Ai, meu Deus. Feito. Feito. Quero agradecer. Márcia, obrigado. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ajudado a gente nessa empreitada. Eu que agradeço essa confiança.